Olá! Nesta sexta-feira, 28 de janeiro de 2021, volto aqui para comemorar, junto com você, a manutenção de níveis razoáveis de audiência, de visualizações aqui, graças aos sobreviventes da democracia no meio dessa polarização insana entre os que se dizem de esquerda e não tem a menor vocação para o socialismo, e os que se dizem de direita, sem terem também noção do que significa isso. Agradeço a sua presença, a sua atenção, os seus gostei, seus cliques de gostei e, sobretudo, a sua permanência, tá? Pois é para você que eu digo que estamos numa situação absolutamente surrealista. O presidente da República, aquele que tem o maior poder, é também aquele que se considera capaz de ficar acima da lei. Quando é o contrário, o presidente da República deveria ser o cidadão mais subordinado à lei. Pois o Jair Bolsonaro é foragido da justiça. Foragido da justiça. O Supremo Tribunal Federal mandou que ele respondesse a um depoimento da Polícia Federal no inquérito que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes a respeito de fake news, né? Ora, ele não é, digamos assim, um marginal, ele é o presidente da República. Ele não vai ser preso na Polícia Federal, vai dar um depoimento. Por que ele não vai à Polícia Federal? Ele não vai à Polícia Federal não é porque ele não tem o que contar lá. Claro que ele tem. O Bolsonaro tem sempre o que contar, tem sempre alguma mentira a contar. E já contou inúmeras mentiras à Polícia Federal, que eu não vou ter tempo aqui de estar relatando para você. A questão dele é a seguinte: em primeiro lugar, ele vai que é para desafiar as instituições. Primeiro ele desafia a própria Polícia Federal, que está sob o comando dele, mas que não é um órgão do governo dele, é um órgão do Estado, é uma polícia judiciária. Depois ele desafia quem deu a ordem, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a moral que o Supremo Tribunal Federal tem para exigir que o presidente da República cumpra a lei, né? O Supremo Tribunal Federal, com a ajuda muitas vezes do Superior Tribunal de Justiça, agem os dois de forma a proteger os seus padrinhos políticos, aqueles que indicaram os seus membros, o pretório nada excelso, né? Entre os quais o próprio Bolsonaro já indicou dois lá. Mas principalmente o Lula, que é candidato a presidente da República, a mais uma reeleição, naquele truque que foi inventado com a primeira reeleição, que foi a reeleição do Fernando Henrique, do PSDB, né? E tudo bem, então, que autoridade tem agora o Alexandre de Moraes, depois que ele mandou que o presidente fosse à Polícia Federal depor? E aí o presidente não foi, é um foragido da justiça, como, por exemplo, aquele Alan dos Santos lá, é um foragido lá nos Estados Unidos, participa de cerimônias, recebe amigos, continua fazendo as suas pregações contra a liberdade, e é um herói da liberdade, um herói, está lá nos Estados Unidos como herói da liberdade, como uma espécie de mártir dessa democracia fajuta. A democracia é o império da lei, e o maior cumpridor da lei tem que ser o mais poderoso daqueles que participam, no caso dele, da execução dessas leis. É um absurdo, mas eu quero dizer que absurdo maior é o Supremo Tribunal Federal não ter uma resposta adequada para uma situação como essa. Hoje, nós somos um país de degradados, de desqualificados, em que o número um é um sujeito foragido, fugiu da justiça, arregou, não quis ir contar o que sabe num caso que está sendo investigado. Pelo amor de Deus, né? Aí, a Advocacia Geral da União, a serviço dele, a serviço pessoal dele, como se fosse uma advocacia particular do presidente, uma APP, recorre que, a decisão do Supremo tem que ser colegiada. Por quê? E a harmonia dos poderes que eles vivem discutindo? E a independência dos poderes?
Por que é que tem que ser do colegiado? Porque interessa ao presidente. Mas olha, vamos botar essa daí na conta do STF. Por quê? O que se faz com foragido é o que manda prender. Manda prender o presidente? Tem força para prender o presidente? Tem força para exigir, carregar o presidente sob vara, como se diz na justiça, para ir depor na Polícia Federal? Claro que não tem, porque não tem moral, né? Os ministros todos soltando seus amigos, seus patrocinadores, seus apoiadores. Quem é que tem moral para mandar o presidente cumprir, né? Quem tem moral para enquadrar a ministra Damares Alves, ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, que solta uma nota condenando a vacina, solta uma nota contra a imunização das crianças, da população brasileira, né? É uma coisa fora do comum, um assunto que não é dela, mas o assunto dela é direitos humanos e a vida é um direito humano, é o maior direito humano, era o maior bem que ela tinha que cuidar. E está se metendo em assunto com o Ministério da Saúde, só que o Ministério da Saúde é pior do que ela. O Queiroga todo dia solta uma nota absurda, né? Essa semana já veio com um monte aí que médico tinha que prescrever vacina para a criança tomar, se a própria Anvisa já liberou a criança, e a Anvisa é que é o encarregado pela lei, mais um descumprimento da lei. Essa ministra também tinha que ter sido presa depois dessa nota. É um crime, o que ela fez é um crime de assassinato. Tem gente morrendo no Brasil por causa de decisões estúpidas e surrealistas desse tipo, né? Bom, e uma das provas da desmoralização da justiça é que a justiça suspendeu todas as condenações de Lula em Curitiba, na Operação Lava Jato, e transferiu sob a promessa de que não, Lula não está sendo isentado de nada, ele vai ter que responder os processos normalmente. Uma juíza federal qualquer lá de Brasília chegou e disse, não tem que responder a nada, já prescreveu. Eu falei isso aqui faz um século. Prescreveu, é prescrição. Então, o apartamento triplex famoso do Lula foi decretado que não é do Lula e acabou. Não adianta as provas todas que foram apresentadas, os depoimentos, as confissões, né? As delações premiadas, não adianta nada, porque a justiça é mais desmoralizada do que as autoridades que desmoralizam a lei. A responsável final é a justiça. E também aí, dentro dessa alçada do PT, o Lula defendeu a candidatura do Alckmin para vice-presidente na chapa dele, dizendo que quer alguma coisa em que o vice participe e que seja um acréscimo, né, ao programa do PT. Que programa? Qual é o programa do PT? O PT tem um programa de demolição. O PT e o Bolsonaro são empresas de demolição, não tem proposta, não tem projetos de governo, né? E no caso do Alckmin é uma companhia confortável para o Lula. O Alckmin tem um dado biográfico original, graças ao Lula. O Alckmin teve menos voto no segundo turno contra o Lula do que no primeiro ele teve voto. Quer dizer, é o único político da história da política universal, né, que perdeu o voto da passagem do primeiro para o segundo turno e mereceu perder. Quem assistiu qualquer debate do Alckmin com o Lula sabe que o Lula fez do Alckmin gato e sapato naquela campanha. E agora terá o Alckmin como pajem, como alguém para segurar o microfone para ele nos palanques, né? Ainda dentro dessa discussão aí da eleição, né, eu quero lembrar que essa união no Brasil é a maior palhaçada política da história do Brasil. Por que o PSL precisa se juntar com o DEM, né? Por que o PSL tem que se submeter a Antônio Carlos Magalhães Neto? Antônio Carlos Magalhães Neto, que a Dilma chamava de tampinha, e eu sempre reclamei disso pelo desrespeito, se comporta como um sujeito de baixa estatura moral, que desonra a memória do seu avô, que deve estar remexendo no túmulo, o Antônio Carlos Magalhães. Por falar em Antônio Carlos Magalhães, eu tenho aqui um seguidor muito simpático, muito inteligente, chamado Antônio Carlos, né? não tem sobrenome, né? E ele disse que eu errei quando eu disse que o Chico Buarque não cantava mal. Que o Chico Buarque, não, a voz do Chico Buarque é adequada para as letras da música dele.
Eu, inclusive, curti o comentário do Antônio Carlos, porque eu respeito opiniões que são contra mim, que são respeitosas. Mas discordo, e quero discordar aqui, viu, Antônio Carlos? Escuta, as letras do Chico são finíssimas, as obras musicais do Chico são magníficas. O canto do Chico é desafinado. Existe uma diferença entre finesse e desafino. Entendeu? Eu sei disso porque eu também sou desafinado, mas nunca me candidatei aí a ficar cantando músicas nem mesmo da minha autoria, né? Desculpe, viu, Antônio Carlos, mas o Chico é simplesmente um péssimo cantor, apesar de ser um genial compositor e um letrista do primeiríssimo time, né, entre os melhores letristas do Brasil. O mesmo não se pode dizer do juiz, do árbitro de futebol, Vilmar Roldan. Vilmar Roldan é daqueles que você liga o jogo e fica ouvindo os comentaristas de arbitragem da televisão dizendo: olha, esse cara apitou o Reinaldo de Copa do Mundo, apitou a final da Copa América, é um grande juiz, é o maior árbitro da América Latina. Nada, uma porcaria, estragou, destruiu um jogo que já estava destinado a ser uma porcaria, que era o jogo Equador, que é um time vagabundo, e Brasil. O Brasil não tem mais cara de campeão do mundo, um time que enfrenta o Equador e vem falar de altitude. Pois é, mas assim mesmo o juiz tentou ser caseiro, né? Apesar do VAR. E aí eu quero aqui aproveitar para dizer que o VAR salvou o resultado de um jogo medíocre, mas que ia ser um jogo completamente injusto em relação ao que aconteceu no gramado e ao placar, por causa de um juiz, como diz o meu ídolo, meu primeiro ídolo no futebol, ele jogava no Flamengo, que é o Gerson de Oliveira Nunes, fez um comentário dizendo que ele é zero, nota zero, zero. Bom, antes de terminar, eu quero convidar você para ver este canal no fim de semana. No sábado, o Neumann Entrevista tem uma entrevista que será um verdadeiro curso a respeito de política atual no Brasil, das próximas eleições e, sobretudo, dá definições muito precisas sobre o que fazem as pesquisas a essa altura do campeonato na eleição. É o professor Zé Augusto Guilhom Albuquerque, professor de Louvain, na Bélgica, da Unicamp e da USP. E domingo, Papa Fina, especialíssima, uma grande entrevista, magnífica entrevista com o genial romancista baiano Antônio Torres, da cidade de Sátiro Dias, na Bahia, que lançou Querida Cidade, mais uma obra-prima na sua obra, mais uma obra que aumenta a qualidade da literatura brasileira. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade vai salvar as nossas vidas.